Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão passando bem? Graças a Graças a Deus, eu estou ótimo. Melhor agora. A presença de todos e a presença da nossa comunidade especial. Hoje é mais um dia especial daqueles que Meixo Sama nos dá na vida pessoal, na vida missionária. Eu particularmente assim, penso, acredito nisso. Não só penso, acredito que o caminho que hoje nós estamos percorrendo aqui também está ligado a nos tornarmos o número 1 na felicidade na vida de uma pessoa. Meixo Sama quer realmente que a gente cada vez mais cumpra essa missão, que é a missão de Meixo Sama, de salvar a humanidade e construir o paraíso terrestre, que é a nossa missão também. Então, assim, existe com certeza muitas coisas nesse caminho que ainda precisamos aprender, descobrir, E hoje, especialmente, estamos recebendo uma pessoa que também é especial, que eu conheci ainda funcionária do Solo Sagrado, quando o Solo Sagrado estava começando, a gente se encontrou, depois a gente se separou, aí a missão bota a gente de novo junto, E pelas afinidades, ela gentilmente, assim, aceitou o convite, quer me missionei, por favor, me missionei. O Jorei sempre graças a Deus. Acho que assim, alguns já conhecem, outros não. Pode estar certa, ela é uma pessoa muito especial. Não. Assim, o esposo dela está purificando, mas ela entregou ele nas mãos de Meixo Sama e veio aqui, servir. Então, isso já mostra como ela é uma pessoa especial, não é verdade? Por favor, mulher. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente, quando a gente se coloca nessa posição de Meixo Sama, a gente pode deixar que nada interfira, A gente cumprir a missão. Realmente, meu esposo está purificando bastante, está no CTI. Hoje à tarde a gente veio com ele. E até para ajudar na melhora, para ele se elevar espiritualmente pelo nosso ego, eu não podia deixar de cumprir minha missão, Ela até falou ontem, a ministra falou assim, olha, a senhora fica tranquila. Eu falei, não, ministra, eu vou. E estamos aqui juntos, Não posso ficar triste porque eu sei que ele está purificando por todos nós, Então, na verdade, ele está recebendo graça. E realmente foi um grande milagre. Ele estava com um abscesso de 30 centímetros na barriga, a ponto de estourar. E antes que estourasse, Meixo Sama deu sinal, ele recebeu muito jorei. E graças a esse jorei, esse pus que estava espalhado se concentrou, nessa bola. E deu tempo de fazer a cirurgia, de tirar, de limpar direitinho. Então ele está em recuperação. Então, graças a nunca desistir da nossa missão, Às vezes a gente fica chateado por alguma coisa que a gente vê, que a gente ouve. Só que a gente tem que ter a consciência que quem traz a gente, quem conserva a gente na igreja é o Meixo Sama, Assim como a gente erra, os outros também erram, Então, ninguém é perfeito. Então, a ministra, através de uma conversa que nós tivemos, ela me pediu para que eu contasse algumas experiências que eu vim acompanhando e até vivenciado em relação ao aborto, Que é um assunto assim, muito delicado e que às vezes a pessoa tem medo de falar, tem vergonha de falar. E por trás de muitos sofrimentos que a gente vive, está aquele espírito que foi abortado, E muitas vezes, não só nessa vida, Então, eu desde novinha, eu sempre ficava muito triste quando eu via alguém falar que tinha feito aborto ou que ia fazer aborto. E eu queria ajudar, só que eu não sabia como. E assim que eu me tornei membro, eu tive um sonho. E um sonho muito significativo para mim. Eu entrava numa sala com um gabinete de ministro e quando eu me colocava por trás da mesa, tinha uma bandeja, daquelas bandejas de hospital, de inox, e um balde cheio de fetos.
de todos os tamanhos. Alguns eu até consegui ver o sexo. E eu ficava desesperada, gritava, me ajudem, por favor, eu preciso salvar essas vidas, me ajudem a salvar essas vidas, o que é que eu faço para salvar essas vidas? Aí o Meixo Sama entrava assim pela porta, se colocava à minha frente, sorria e fazia uma pequena reverência. Aí eu acordei, intrigada com aquilo, né? Por que, né, que eu tive esse sonho? E o ministro responsável me levou até o reverendo, na época o reverendo Júlio Barbieri, alguns podem conhecê-lo, né, que ele é daqui do Rio, já faleceu inclusive, e ele, as palavras dele eu nunca esqueci, né? Isso há mais de 20 anos atrás. Dionei, ou você foi uma médica abortiva, uma enfermeira abortiva, ou você provocou muito aborto, né? Aquilo me chocou muito, né? Porque eu que tinha versão, né? Eu falei assim, sei, o que é que eu tenho que fazer para resgatar essa dívida, né? Você tem que salvar vidas, né? Tirou vidas. Não importa em que vida você fez isso. Então, da agora por diante, você precisa salvar vidas. E por incrível que pareça, a partir daquele período, eu logo já tive missão de acompanhar pessoas, era plantonista e dava orientação. Passou todo mundo que estava com problema, que eu ia conversar, que tinha feito aborto, caía na minha mão. Tinha um monte de ministro na igreja, lá em Goiânia, mas era impressionante. E uma vez, uma ministra estava acompanhando uma moça com câncer, ela tinha 23 anos, linda moça, e ela precisou viajar e pediu, você pode acompanhar essa moça? Claro, e ela é uma pessoa sozinha. Inclusive, quando ela ia fazer quimioterapia, eu dormia com ela no hospital, ficava a noite inteira ministrando, chorei nela. Um certo dia, eu estava de plantão, ela chegou em estado de desespero total. Interessante que toda vez que eu ministrava, chorei nela, como se alguém, eu não tenho mediunidade, mas assim, como se alguém falasse, isso é proveniente de aborto, né? Esse câncer, né? Aí um dia eu perguntei para ela, você já fez algum aborto? Ela, não, imagina. A gente espera a hora certa, né? Para descongelar o coração da pessoa. Passado um tempo, ela chegou em desespero, chorava muito, muito desesperada mesmo. Eu levantei a mão, quando eu levantei a mão, veio de novo aquela coisa martelando a minha cabeça, né? Aí eu falei para ela assim, eu não vou te perguntar se você já fez. Eu quero saber quantos você já fez. O quê? Aborto. Aí ela olhou para mim, chegou a hora, chorou muito. Aí ela confessou que quando era jovenzinha, ainda era jovem de 23 anos, quando era nova, ela tinha engravidado de um namorado e a mãe era muito rigorosa, não ia aceitar jamais. E eles resolveram fazer o aborto. E ela tinha aquela culpa dentro dela muito grande que ela não queria. Mas para se proteger da mãe e para não prejudicar o namorado, que também era jovem, que aí entra, né? Ao longo de 3.000 anos, né? Quem lembra? Afastando cada vez mais, né? Devido ao quê? Ao egoísmo e ao materialismo. Porque normalmente quando se faz aborto é porque não quero estragar minha vida ou porque eu não vou ter dinheiro para criar. Não é assim? Estou errado? Normalmente é assim, né? Aí foi o que aconteceu com ela. Eu falei assim, olha, você quer receber o perdão do seu filho? Ela assustou, né? Meu filho? Seu filho. É um filho que você tem que estar no mundo espiritual, mas ele é seu filho. Aí ela falou assim, quero. Então, vai ser obediente? Vou. A partir daquele dia, durante 40 dias, eu pedi para ela fazer oração todos os dias, só quando ela estava fazendo quimioterapia que ela não conseguia. Mas fora disso, ela ia para a igreja, eu ia com ela. A gente fazia oração, donativo diário, pedindo perdão. Primeiro ela colocou o nome do filho, né? E a gente começou a cultuar esse filho.
dedicando. Uma outra dedicação que ela fazia diariamente, né? Limpava os banheiros, né? Pedindo perdão para polir a alma. E dei tarefa para ela encaminhar uma pessoa. E ela foi obediente, né? Às vezes ela estava, que quando faz quimioterapia, fica uns dias assim meio, né? Mas ela ia assim mesmo. Resultado, ela ainda tinha que fazer algumas sessões de quimioterapia. De repente, o médico dela resolveu pedir um exame para ver como é que estava. E simplesmente tinha sumido, né? Como mágica, segundo o médico, né? Ele falou, você recebeu um grande milagre. Se você acredita em milagre, foi um milagre. Porque o câncer estava bem desenvolvido, né? Então, sumiu. Ela não tinha mais nada. E não dá... Você imagina a felicidade dessa moça, né? Ela passou a servir com muita intensidade, encaminhando muitas pessoas, né? Porque se a gente tira a vida, a gente tem que dar vida a outras pessoas, né? E essa foi a primeira experiência, assim, que eu tive. Mas daí vieram inúmeras experiências. Uma outra senhora, uma outra moça, também bem jovem, casada de novo, louca para engravidar, não conseguia engravidar. E ela chegou na igreja para variar. Ela foi até transferida de outro estado, que o marido dela foi trabalhar em Goiânia, eu morava em Goiânia, e ela foi junto, e eu que recebi esse casal. E ela também, assim, muito entristecida, porque já tinha, acho que 3 anos de casada e não conseguia engravidar. De repente, a gente começou a dedicar bastante, ela engravidou, perdeu logo o neném. Aí ela veio desesperada para mim. O que está acontecendo? Por que eu não consigo, né? Eu falei, e aí? O que está acontecendo? O que já aconteceu no teu passado? Que você está dentro de você e você não consegue soltar, né? Aí ela confessou que tinha feito um aborto, do mesmo jeito, né? Era muito novinha, o namorado não quis, ela acabou, a mãe também não ia aceitar, e ela acabou fazendo esse aborto. E a gente fez a mesma coisa. Vamos dedicar, assim, fazer oração, encaminhando pessoas, fazendo donativo diário, que, assim, eu acho que é uma das coisas mais significativas e que tem mais força de salvar. O espírito, né? Meixo Sama tem um ensinamento onde ele fala que é a forma mais rápida e eficaz de salvar o antepassado através do donativo de gratidão. Que é uma coisa que a gente tem apego, né? Tem a preocupação de faltar. Mas quando você desafia, a gente não fica sem. E ela foi desafiando e, resultado, ela engravidou. Os médicos tinham falado para ela que ela jamais poderia engravidar quando ela perdeu aquele bebê. E com o perdão daquele filho, e né, desse que ela perdeu, que segundo o falecido reverendo Francisco, o período que eu estava no solo, eu não perdi uma palestra dele, né? Ele até brincava comigo, ele falava que eu era a macaca de auditório dele. Porque eu fazia tudo que eu tinha que fazer rápido para na hora da palestra estar lá. E uma das palestras, não sei se a ministra na ocasião estava lá, ele dizia que aborto, qualquer aborto, é provocado, mesmo que seja natural. Em algum momento da gestação, aquele filho foi rejeitado. E interessante que eu vivi isso, né? Aí eu vivi isso. Mas eu vou chegar lá na minha experiência. E essa menina fez esse desafio diário, fez um donativo especial de um dinheiro que ela recebeu logo após ela engravidou, que foi um grande milagre. Os médicos não entendiam, porque realmente ela não podia engravidar. E hoje ela tem duas filhas lindas, né? Ela fala até que sou a avó espiritual dela. Não, mas eu sou muito nela para ser avó. Porque ela não, eu sou sua filha, elas são as minhas filhas, eu sou suas netas. E ela realmente mudou a vida dela. O mais difícil para ela foi fazer o assentamento dos Oriçais.
porque o marido dela não sabia. Então, foi o maior desafio para ela, foi sentar com ele e ser sincera. E falar para ele, né, que tinha, porque na cabecinha dele, ele era muito novo, ele não tinha experiência, então ele achava que ela tinha casado virgem. E na verdade ela tinha feito até um aborto. Então a gente fez todo um trabalho de elevação espiritual para preparar ele, e ele acolheu aquilo com muita compreensão, com muito porquê. Houve todo o trabalho de preparação, né? E o perdão do antepassado também influenciou. Então ela hoje realmente é uma família muito feliz. Uma outra experiência que eu vivenciei também, quando eu estava no solo sagrado, teve um período que eu acompanhava todos os membros que iam para ficar em período prolongado. Teve um período que a pessoa podia ficar 1 mês, 2 meses, né? E eu era responsável desse grupo, eu acompanhava todo mundo que ia ficar esse período. E chegou uma senhora, e muita gente do norte, sabe? Do nordeste também, mas lá pro lado de Belém, ia muitos jovens que estavam com problemas, os ministros mandavam para poder fortalecer essas pessoas. E chegou essa senhora com um problema seríssimo, uma tristeza profunda. Primeiro chorei que eu ministrei dela, que ela começou a chorar, já veio logo como se viesse alguém falar assim, ela tem aborto. Eu fiz por trás desse problema. A senhora, desculpa perguntar, porque é até uma coisa delicada, né, ministro, para a gente chegar. Mas ela falou, ela abriu, ninguém sabia. Foi a primeira vez que ela falava do assunto. A vida dessa senhora era, assim, um verdadeiro inferno. Ela morava numa casinha de sapê, na beira de um lago. Praticamente não tinha nada na casa. Ela tinha um filho esquizofrênico. O outro filho morava em São Paulo, quase não dava muita atenção para ela. Então, realmente, ela estava em estado infernal. E esse filho esquizofrênico, pouca coisa que ela tinha em casa, quando ele estava em crise, ele quebrava tudo. Então, ajudaram ela, deram a ela essa passagem de presente, para ela ir se fortalecer, e nesse período ele ficou numa clínica. E a Dona Maria de Jesus, desabafou e contou todo o problema, né, pela dificuldade financeira e tudo, por isso que ela tinha feito o aborto. Ela já tinha sido funcionária pública, estava aposentada, mas gastava muito do que tinha com esse filho. E estava naquele estado de... Então era doença, miséria e conflito, porque a vida dela era um eterno conflito. E no solo sagrado, a gente, com a grande permissão de estar ali no solo sagrado, a gente passou a fazer oração e a ministrar muito jurê. Dona Maria, a senhora vai ministrar muito jurê. Depois a gente conversa. Depois de 15 dias que ela estava lá, ela já era outra pessoa. Eu pedi para, quando ela chegasse em Belém, que ela procurasse a clínica onde ela fez aborto, perguntasse quanto que eles estavam cobrando e ela fizesse esse donativo. Ela olhou para uma professora, na época era professora de Queban. Professora, como que eu vou fazer esse donativo? Deve ser um absurdo, eu não tenho esse dinheiro. Vamos notar e vamos comunicar, Meixo Sama, a senhora quer salvar o seu filho? Era tudo que eu mais quero, é o perdão desse filho. Que aí bateu o arrependimento através da dedicação, né? A senhora vai... Lembra onde foi que a senhora enterrou o seu filho? Ela lembro. A senhora vai levar uma ikebana, vai colocar lá no mesmo lugar. A senhora vai fazer oração, pedindo perdão, e vai fazer o soreissage dele. Mas eu não me lembro o nome, não sei se era homem ou se era mulher. A senhora vai ter intuição e a senhora vai saber o que era. Se era homem ou era mulher, e a senhora, se não tiver nenhuma intuição, coloca o nome que dá para os dois sexos.
E ela, muito obediente, né? Ela chegou, o ministro Edelton, na época, era o responsável dela. Falei, só que tem uma coisa, existe uma coisa chamada lei da ordem. Antes da senhora fazer isso tudo, a senhora vai sentar com o ministro e vai conversar com ele e falar o que eu estou orientando a senhora. Aí ela regalou o olho, mas eu não vou ter coragem de falar com ele. Eu falei assim, vai sim, em nome da salvação do seu filho. E assim ela fez. O ministro Edelton me ligou. Falei, a senhora só vai fazer se ele consentir, porque ele que é o seu responsável, não sou eu. Então, ela foi obediente, fez o que ele falou assim, com certeza. Ele me ligou para agradecer e ela fez. Gente, a vida da Dona Maria, né, que estava com os 3 males, não era miséria mesmo, doença grave e o conflito, principalmente com o filho que morava em São Paulo. Eu vi com os meus olhos. Eu estive em Belém, acho que 6 meses depois, eu não lembro, 8 meses depois. E eu fui jantar na casa da Dona Maria. A Dona Maria tinha comprado um apartamento. A Dona Maria tinha colocado no altar da luz divina. Eu, Dona Maria, mas o que aconteceu? Ela disse, a oração dela foi tão sincera, que ela recebeu um dinheiro do governo, né, que eles pagaram uma dívida para os funcionários da época dela, que com esse dinheiro ela conseguiu fazer o donativo. Depois que ela fez o donativo, a vida dela entrou mais um dinheiro, ela conseguiu comprar um apartamento, não era alugado, ela comprou um apartamento de 2 quartos, mobiliou o apartamento inteirinho, o filho dela parou de ter crise. Então, aí a gente vê a profundidade do sofrimento de um espírito rejeitado, né? E dentre várias experiências que eu presenciei no solo sagrado, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, que foram muitas experiências de espíritos muito revoltados. Todos eles falavam a mesma coisa. Além da dor de ter sido abortado, a que mais dói é de não ser reconhecido como filho. Né? Porque não lembra, né? Então, assim, as pessoas que já por algum motivo fizeram isso, reconheçam seus filhos que estão no mundo espiritual. Eles são seus filhos. Né? Então, às vezes a pessoa tem 2 filhos, né, que estão aqui. E tem 1 ou 2 ou 3 abortos. Quando alguém perguntar, quantos filhos você tem? Tenho 5. Ai, mas eu só conheço 2. Não é porque 3 estão no mundo espiritual. Ninguém precisa saber por quê. Né? E uma outra coisa que um dos espíritos falou, né? Não fala meu filho abortado. Meu filho que está no mundo espiritual. Né? Porque essa palavra aborto dói neles. Então, isso eu estou passando para vocês porque eu acompanhei muitas incorporações no solo sagrado de espíritos abortados. Muitas. E, inclusive, eu também já me casei coroa. Só tenho 8 anos de casada, e o meu sonho era ser mãe, a vida inteira. Quando eu era um pouco mais nova, eu era tão louca para ser mãe, que a minha mãe um dia falou para mim, filha, faça uma produção independente. O pessoal está ficando doido. Eu não tinha coragem, porque eu queria ter uma família. E como eu já casei com 40 anos, não vale fazer a conta, eu já tive dificuldade de engravidar. E eu procurei um especialista, né? E ele falou assim, olha, a senhora não pode engravidar, a não ser que a gente faça um tratamento muito sério, né? Para a senhora supostamente pegar uma gravidez. Aquilo me matou, né?
fiquei mal. Eu falei, meu Deus, já ajudei tanta gente, né? Que eu nunca abortei nessa vida. Se era o meu sonho, nunca, pelo menos consciente. Se eu perdi, eu não sei. E aquilo foi dentro da minha alma, aquela dor assim profunda, chorei muito. Meu marido, coitado, a gente recém-casado, eu sabia que o problema não era com ele, que ele tem 2 filhos do primeiro casamento, que já estão, a menina já é adulta, o rapaz é adolescente. E eu me senti assim, muito mal. Mas eu busquei Meixo-sama, por quê? Né? E fiz o que eu ensinei essas pessoas a fazerem em relação ao donativo, em relação à dedicação, ao encaminhamento, a ministrar jorei, mas ministrar jorei servindo mesmo de instrumento de Meixo-sama. Não só levantar a mão, mas levantar a mão para transformar a vida das pessoas. E dei o nome do meu filho. Quando fez 1 ano né, que ele partiu para o mundo espiritual, eu tenho um altar, na sala do altar eu enfeitei de balão, fiz bolo confeitado para ele na forminha pequena, eu e meu marido cantamos parabéns para ele. Então assim, foi uma festa, sabe? Por quê? Eu acredito que ele nasceu no mundo espiritual. E a essência de tudo aquilo ele está pegando, né? E há poucos dias ele mandou um recado para a gente, né? Que graças a todo o amor que ele vem recebendo, ele já teve a permissão de cumprir missão na África. Então, assim, imagine como eu chorei de felicidade, né? Porque ele veio, ele não ficou, né? Ele não nasceu para dar permissão ao meu marido viver mais. Então, ele deu a vida para o meu marido cumprir missão. Manteiga derretida. O meu marido é renal crônico, né? Ele é ministro também, o ministro Hamilton, talvez algumas pessoas conheçam. E a gente até já foi para o Silva Jardim saindo daqui, né? E realmente, assim, o meu marido é um milagre. A gente é casado há 8 anos, 7 anos e meio ele tem essa purificação, então 7 anos e meio ele vive pelo menos 2 vezes por ano, ele renasce, né? Há 3 meses atrás ele já teve uma crise, conseguiu sair, agora de novo, e se Deus quiser, logo ele está aí com a gente, né? Então, assim, daí a gente perceber o que é você ter amor ao invisível. Porque eu não peguei o meu filho no colo, né? Mas eu sei que ele está cumprindo missão. Então ele já teve, tão pouco tempo, ele já teve a permissão, ele veio aqui só para cumprir a missão dele, né? E já está podendo servir intensamente num país que é a loucura do meu marido. Ele foi um dos pioneiros, depois do reverendo Francisco, ele foi o primeiro ministro a servir em Angola, né? Ele já foi 3 vezes, já fez muita outorga lá. Então, o que é que salvou esse espírito? O amor, né? É o não esmorecer e sempre colocar o servir em primeiro lugar, né? Mesmo com meu marido no CTI, as pessoas normalmente não me veem triste, porque eu tenho gratidão. O que é que a gente aprendeu com o reverendíssimo Watanabe? Que o outro purifica por toda a humanidade, né? Então ele está purificando por todos. E um espírito de luz, porque acredito que esse espírito que vinha e deixou de vir para o outro cumprir a missão, é um espírito de luz, né? Então, aí a gente percebe, eu pedi a missão, mas por que eu não tive permissão? E ele me respondeu. Né? No momento certo, vem a resposta. Então, dentre essas experiências, teve uma experiência que me marcou muito, onde eu aprendi muito com essa experiência.
Foi uma experiência vivenciada por hoje ele é ministro, na época não, nem membro ele era, um ministro lá da Bahia, que por coincidência, o meu marido foi uma das pessoas que acompanhou essa experiência. E eu gostaria de pedir permissão a vocês para ler essa experiência. Nessa experiência ele fala desse resgate, ele fala inclusive de como a gente pode encaminhar as pessoas, né? Porque qual é a missão? O ministro falou antes, a gente se tornar o número 1 na vida das pessoas, né? Então vamos lá. Posso? Pode. Ela é um pouquinho longa porque tem a continuação vivenciada pela esposa, tá? Mas rapidinho a gente consegue. Em janeiro de 1980, namorava com uma pessoa e esta engravidou. Pelo meu materialismo e egoísmo, convenci esta pessoa a fazer aborto, pois não queria casar. Em Jacobina, é uma cidade do interior da Bahia, nenhum médico aceitou fazer este crime. Então, o aborto foi feito na cidade de Salvador. Tive que vender um carro que possuía na época para pagar o médico que matou meu filho. No dia 10 de outubro de 81, casei-me com Ângela, minha alma gêmea. Vivíamos uma vida feliz, uma situação financeira razoável. Eu era bancário e ela professora. Tivemos 2 filhos. A nossa purificação começou em dezembro de 87. Neste mês, perdi meu emprego no Banco Econômico e roubaram-me o carro. Este carro fora da minha mãe. Há vários anos ela emprestava-me para ir com a minha família até a cidade de Conceição de Coité, que era a cidade natal da minha esposa. E nunca acontecera nada. Na primeira vez que fui com o carro sendo meu, roubaram no mesmo lugar que ficava quando era da minha mãe. Na época ficamos revoltados, achando que não era justo, que não merecíamos. Em 86, Ângela engravidou. Mais uma vez, pelo meu materialismo e egoísmo, rejeitamos este filho. Achávamos que não tínhamos condições financeiras para criá-lo. Então, Ângela começou a perder sangue e perdeu este filho. Ficamos alegres, comemoramos. As purificações continuaram. No dia 1º de fevereiro de 88, meu pai faleceu. No dia 8 de maio deste mesmo ano, um acidente com a minha mãe aconteceu. No ano de 94, estávamos sofrendo muito com purificação financeira. Neste mesmo ano, para nossa surpresa, Leandro, o meu filho mais velho, começou a arrancar os cabelos da cabeça, onde ele tirava os fios, ficava um buraco, aparecendo o couro cabeludo. Tirava os cabelos da sobrancelha e também os cílios. Não entendíamos o porquê dessa atitude dele. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Os conflitos começaram com Leandro. Desde pequeno, ele sempre foi rebelde e engenhoso. Procuramos orientação com o reverendo Francisco, o ministro Hamilton. Era um caso inédito para eles, que nos orientaram para dedicar para a salvação dos nossos antepassados. Na época, ainda não tínhamos a convicção que temos hoje e procuramos uma psicóloga para algumas sessões de análise. Ângela foi até o médium Divaldo Franco, que disse que tratava-se da falta de uma substância no cérebro de Leandro, a serotonina, que era um caso para um psiquiatra. Luciano, meu irmão, foi visitar num dia e pediu para ver a cabeça do Leandro. Ele ficava o tempo todo com o boné na cabeça, estava com muito complexo. No colégio diziam que era uma micose. Quando eu tirei o boné da cabeça de Leandro, Luciano ficou assustado com o que viu e quase que imediatamente incorporou um espírito. Este espírito estava com muito ódio de mim e da Ângela.
nos humilhou, cuspiu, descarregou muito ódio. Perguntávamos quem era ele, e ele dizia que nós sabíamos muito bem quem ele era. Viu Leandro e olhou para ele com muita raiva. Depois de transmitir todo esse ódio que se tinha de nós, saiu do corpo do Luciano. Em fevereiro de 95, vendemos nosso videocassete e fomos para o solo sagrado do Brasil dedicar com as nossas próprias mãos para a salvação dos nossos antepassados. Foi maravilhoso esse aprimoramento. Eu e Ângela dedicamos bastante, cortando grama, plantando, carregando cestos com capim e etc. Lembro-me que o ministro do plantão estava coordenando o aprimoramento e empolgou a todos com as suas palestras. Como estávamos buscando muito resolver a purificação de Leandro, ficamos na fila para pedir orientação a ele. Para nossa surpresa, ele nos deu uma bronca. Vocês, com o reverendo Francisco lá na Bahia, vêm a mim pedir orientação? É a coisa da ordem, né? Ficamos com muita vergonha, mas não ficamos magoados com o ministro. Começamos a entender o que é a lei da ordem. Quando retornamos de Guarapiranga, Leandro parou de tirar os cabelos da cabeça, mas continuava a tirar os da sobrancelha e os cílios. Volta e meia, ele tirava os cílios e Ângela já chegava em casa assustada, olhando para os cílios dele. Ele não gostava quando ela o procurava para ver se tinha tirado mais cílios. Os conflitos com Leandro continuavam, principalmente na hora das refeições. Ficávamos sofrendo, pensando, como vamos transformar o nosso lar em um lar de luz? No dia 26 de julho de 97, o ministro Hamilton veio a Jacobina para celebrar o casamento e para fazer outorga. Pedi ao ministro que orientasse minha mãe. Ela estava sofrendo há mais ou menos 30 dias com depressão, agonia na cabeça, parecendo que ia ficar louca. Alertei o ministro que não falasse com ela sobre esforço máximo, pois, em junho de 96, um seminarista do Desafio da Igreja de Salvador lhe orientou para fazer donativo de esforço máximo e ela não aceitou. Achou um absurdo. O ministro conversou com a minha mãe e disse-lhe que iria orar para os antepassados, que os antepassados lhe mostrassem qual era a sua dívida e qual o esforço para saldá-la, mas não impusesse condições, que fizesse o que os antepassados pedissem. Nos dias 2 e 3 de agosto de 97, nós realizamos, como todo mês fazemos, um seminário do desafio. Só uma parêntese. Em Salvador, nessa época, né, que foi em 88 que ele fez isso aqui. Tinha um aprimoramento, né, que era, eles chamavam de desafio, que era ministrar jorei como nunca ministrou, orar como nunca orou. Então eles ficavam em estado de oração durante o final de semana, né? Então eles falam que é o aprimoramento desafio. Aí teve esse seminário do desafio e para minha surpresa, minha mãe veio para o desafio. Ela nunca participou do desafio no Jorei Centro de Jacobina. Começamos o desafio com relatos emocionantes, experiências de fé de alguns frequentadores. Em cada experiência relatada, uma forte emoção descongelava o coração de todos os presentes. Mais uma vez, para minha surpresa, minha mãe levantou-se e disse: Moacir, quem quer falar agora sou eu. Foi até o púlpito e com muita emoção relatou a sua experiência desde o acidente. Por quê? Quando ela sofreu o acidente, ela recebeu muito jorei. E graças a isso que eles foram encaminhados. Só que ela não conseguia receber o Ricardo. Pediu emocionada a todos que orassem para ela, para que ela sentisse gratidão para se tornar messiânica. Que o maior desejo dela era que sua filha Rosângela e seu filho Luciano fossem também membros da igreja. Né? Então,
mas ela não sentia gratidão ao ponto de receber o Ricardo. Ela tinha consciência que era o caminho, mas ela não conseguia. Aí a gente vai descobrir por quê. No dia 3, quando eu me dirigia para a liturgia para iniciar o culto de sintonia com o solo sagrado do Brasil, uma assistente religiosa falou que uma frequentadora estava incorporada com um espírito. Disse para ela que assistente religiosa, que era assistente religiosa, e que ficasse com ela ministrando o jorei. Ele pediu para que ela ficasse ministrando o jorei durante o culto. Logo após o término do culto, uma membro disse-me que o espírito que estava incorporado em Alcione estava dizendo que era meu filho. Fiquei surpreso e imediatamente fui até a sala do Sorensarte, onde esta pessoa estava deitada. O espírito então ficou com muita raiva dos membros que me chamaram e começou a despejar todo o seu ódio que tinha em mim. Comecei a pedir-lhe perdão do fundo do meu coração. Então ele disse: perdoar? Você me matou 2 vezes e ainda quer que eu lhe perdoe? Foi aí que percebi que era o meu filho, que matei quando era solteiro, em 80, e que voltou em 86, quando rejeitamos de novo. Então, o mesmo espírito tentou vir cumprir missão com ele 2 vezes, e ele rejeitou. Perguntei-lhe, e ele confirmou, dizendo que por 2 vezes tinha vindo para ser meu filho, e por 2 vezes eu o rejeitei. Continuei pedindo perdão emocionado e chorando. Quando então disse: perdoar? Você sabe onde eu estou? Eu estou no inferno, em uma lagoa de sangue, com sangue até o meu queixo, com ratos roendo a minha cabeça. Estou com a cabeça toda ferida, com cobras e vermes em minha volta. E você ainda fala em perdão? Já pensou? Pedi que chamassem a Ângela, porque ele também devia estar com muita mágoa dela. Para minha surpresa, quando Ângela entrou na sala, ele ficou bastante emocionado e disse: maninha, maninha, olhando para Ângela, com muito amor e carinho. Ângela começou a conversar com ele. Como ele não aceitava falar comigo, orientei a Ângela que perguntasse a ele por que tinha mágoas de mim e não tinha mágoas dela. Ela perguntou e ele respondeu que tinha mais mágoa dela, que já tinha tido mágoa dela. Mas, quando ela orava para ele, ele recebia luz. E a luz o aquecia e aliviava o sofrimento. E que quando eu orava, não acontecia isso. Ele então começou a falar: e aquela velha aleijada? Vou matar ela. Vou deixar ela louca. Esta velha aleijada, que ele se referiu, é minha mãe. Continuou falando da minha mãe com muita raiva, dizendo que não era só ele que estava deixando ela louca, que tinha vários espíritos na casa dela com muita mágoa e que eles não deixavam receber a medalha, o Ricardo. Telefonei para minha mãe para que ela viesse à igreja, pois estava sendo revelada parte da sua dívida espiritual. Quando a minha mãe entrou na sala, meu filho, com muito ódio, chamou-a de carrasca. Disse que há cerca de 1000 anos atrás ela era um carrasco e que também tinha matado nessa época através de aborto, que eles não conseguiram matá-la no acidente, mas que a deixaram em uma cadeira de rodas. Orientei minha mãe para pedir-lhe perdão. Ela pediu perdão assustada, chorando, mas ele disse que não era do fundo do coração, que pedia-lhe perdão. O pedido dela não era verdadeiro. Ângela continuou conversando com ele, dizendo que ele me perdoasse e a minha mãe. E que se ele não descongelasse seu coração, perdoando, não ia conseguir sair daquele lugar. Que também ele estava ali pelas suas dívidas. Porque também tem um outro lado, né? O espírito abortado também tem afinidade com essa situação, né?
Ele disse que não tinha mais chance, que não iria para lugar nenhum, que não iria para aquele lugar bonito, Guarapiranga. Ela então disse-lhe que ele só iria para o paraíso se ele também fosse. Ele ficou emocionado e disse: Mainha, a senhora é tão linda, eu iria ser parecido com a senhora. Mainha, não deixe mais que matem as criancinhas na barriga das mães. Então, estão matando aos milhares. Por favor, não deixe, Mainha. Conte a todos a minha experiência. Salve esses espíritos. Aqui na Lagoa de Sangue tem milhares de espíritos sofrendo. Ângela, junto comigo, continuou ministrando Jorei no seu coração, para que ele conseguisse perdoar. Após alguns minutos, ele disse para Ângela: Mainha, eu não estou mais com raiva do meu pai. Eu consegui perdoar ele. Foi um momento de grande emoção, com todos os presentes chorando. Perguntei a ele se tinha conseguido sair da Lagoa de Sangue. Ele respondeu-me que não, mas que o sangue já estava na sua cintura, que os ratos já não estavam mais com ele. Então, disse-lhe que para ele realmente sair, era preciso perdoar minha mãe. Ele respondeu que ela não estava conseguindo, ele não conseguia perdoá-la. Perguntei qual era o esforço que minha mãe tinha que fazer para ser perdoada. Respondeu: fazer a mesma coisa que a minha mãe está fazendo, salvar muitas pessoas. Tem que se tornar messiânica. Ela tem que fazer muito para ser perdoada por todos. Após alguns minutos, ele disse a Ângela que tinha conseguido perdoá-la e então não estava mais com ódio dela. Nesse instante, ele imediatamente saiu do corpo da Alcione e não voltou mais. Em seguida, fui até a nave e relatei todo este acontecimento para todos. Houve muita emoção, chegando ao ponto de pessoas chorarem compulsivamente e lembraram que também praticaram o aborto. No intervalo para o almoço, Ângela disse-me que tinha tido uma intuição, que assim como existe a campanha da Criança Esperança, da Unicef, nós também deveríamos fazer uma campanha pela salvação de todos os espíritos abortados. Comunicamos a todos e daquele dia em diante, às 19h30, nós faríamos orações para a salvação desses espíritos. Desde esse dia, nós, neste horário, comunicamos a todos os presentes o objetivo dessas orações. Falamos que também convidem outras pessoas que também fizeram aborto para orar junto conosco, independentemente da religião, credo ou raça. Após mais ou menos 20 dias dessas orações, um antepassado incorporou, mandou chamar a Ângela e disse-lhe que estava com muita raiva dela, pois essas orações estavam salvando muitos espíritos abortados. E eles continuaram, né? E aí também veio depois um outro espírito que tinha sido um aborto da Ângela, a esposa dele, quando ela era jovem, né? E aí entra a força da flor nessa experiência. Eu vou ler só um pedacinho para vocês verem. Aí ele fala: hoje Leandro mudou completamente seu comportamento, está participando do aprimoramento de nível 1 para membros, começou a dedicar como oficiante e o nosso lar está se transformando em um lar de luz. O objetivo principal de relatar essa experiência é de alertar o máximo de pessoas possível que fizeram ou pretendem fazer aborto, que reflitam através dessa experiência, que, na minha opinião, tem tido uma grande repercussão pelo fato de mostrar claramente o sofrimento dos espíritos que são abortados. Aí ele agradece as pessoas envolvidas. Então, assim, é muito forte, né, gente? Essa experiência me marcou muito. Eu até tinha ela falada pela esposa, que é um pouco mais completa. E que eu já usei muito, eu tinha ela gravada, né?
E graças a essa experiência eu já vi muitos espíritos abortados serem salvos. Eu já acompanhei muitas vidas se transformarem com a salvação desses filhos, né? Então, um dos aprendizados para mim muito forte é essa aceitação, né? Eles serem reconhecidos como filhos. Principalmente nós que hoje temos uma religião espiritualista, né? E que a gente acredita que o espírito precede a matéria. Não é? Quem acredita nisso aqui? Todo mundo acredita, né? E por crer nisso, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então, e o que a gente tem sido orientado? Qual a principal missão do messiânico? Qual é? Ministrar Jorei. Né? Seja onde for, ministrar Jorei. Mas é ministrar Jorei para transformar a vida. Para se tornar o número 1 da vida da pessoa. Né? Recentemente, eu acompanhei, eu recebi uma senhora, que é a médica dela, que encaminhou ela para a igreja, que ela chegou com depressão muito grande. E, como sempre, né, a anteninha vai... Detectei. Conseguimos, quando eu falei para ela, ela ficou muito assustada e realmente ela tinha feito. E na hora de fazer o culto, primeiro dia que a gente conversou, ela já quis fazer o culto para o filho. Aí ela, que nome eu coloco? Eu falei assim, a senhora, existem vários nomes unissex, né? Que serve para homem e para mulher, mas eu vou dar um segundinho para a senhora, fecha os olhos, que a senhora vai saber se era homem ou mulher. A senhora vai sentir. Aí ela fechou os olhos, aí disse uma lágrima dela, eu me lembrei, ministra, o meu filho era homem. Ela disse que várias vezes teve o mesmo sonho. Muitas vezes, só naquele momento ela entendeu o que significava aquele sonho. Um rapaz dentro de uma bolha, desesperado, se batendo na bolha, querendo sair de dentro da bolha e pedindo a ela que o ajudasse. Me ajude a sair daqui, por favor, me ajude. Então ela viu que aquilo era um sinal de que ele era um menino. E na hora veio o nome. Aí nós fomos, fizemos o culto. Ontem ela recebeu o Ricardo. Não tem nem um mês que eu a recebi lá no Grajaú. Ontem ela recebeu. Era outra. Eu nem conhecia ela. Ela chegou, eu não conheci. Porque ela chegou a primeira vez, a segunda vez toda caidona, o cabelo todo. Ontem ela estava com o cabelo de reflexo, toda maquiada, de vestido longo. Eu falei, meu Deus do céu, com a família toda. E a família com problema, mas ela liga para mim e fala assim, ministra, eu estou forte. Está conseguindo ajudar a família. Ela ficou 2 anos em cima de uma cama que não saía para nada, dentro do quarto, trancada. 2 anos. Com muito sacrifício, as filhas levavam comida para ela dentro do quarto, durante 2 anos. E aí indicaram essa médica, uma nutróloga, né? Que ela estava engordando, né? Não fazia nada. O marido obeso. E aí essa médica procura o ministro Eudê, lá no Grajaú. Então, assim, eu fiquei feliz, né? Fui o número 1 na vida dessa pessoa. Assim, eu fui o número 2, que o número 1 foi a médica, né? Então você vê, né? Normalmente o médico não mistura, né? Mas ela não tem vergonha. Vira e mexe, chega um paciente dela. Hoje mesmo ligou uma senhora, marquei para amanhã, de manhã recebê-la, que também está com depressão. Então, aí a Ângela, né, continuando a experiência do ministro, ela também, através disso, teve a permissão do outro filho dela incorporar, que não era o mesmo espírito, diferente do ministro, que o filho veio com a mãe, em outra vida, foi rejeitado. Veio para resgatar a vida, junto com a família, que era a mãe e o filho, ele rejeitou. Veio de novo, foi rejeitado. Então ele foi rejeitado nessa linhagem 3 vezes. Né? O da Ângela eram espíritos distintos. Né? E ela conseguiu o perdão do filho através da flor. Né? Que ele nada
tirava a revolta dele. Aí ela pediu uma pessoa, colocou a flor na mão daquela pessoa que estava incorporada, com muita raiva. Mesmo assim, ele conseguiu fazer, quando terminou a flor de luz, ele descongelou o coração, pediu perdão, né? Então, acredito que todo mundo aqui tenha bastante experiência com a flor, né? Quem tem experiência com a flor? Então, quando eu fui fazer prova para ministro, o reverendo Manabe que me entrevistou. Aí ele perguntou, a única pergunta a entrevista inteira, como meu marido é ministro de seminário, né? Ele perguntou sobre o meu marido, a purificação dele, tudo, como é que estava, a coisa estava desenrolando. A única pergunta que ele fez para mim: como é que você vai conciliar a expansão e o sanguetes? Fiz sensei, do jeito que eu venho fazendo, eu não consigo fazer separado, né? Não dá para separar. Isso é sanguetes, isso é expansão. Porque para mim não existe expansão sem a flor. Tanto que essas pessoas de primeira vez, todas, quando eu atendo, eu faço um momento de reflexão com elas com a flor. Então elas já saem de cá, da igreja com a flor para levar a luz de imersão para o lar, né? Essa moça que recebeu o Ricardo ontem está atrás de mim, ministro, quando é que vai começar a aula de quebanda? Eu quero fazer aula de quebanda, porque ela percebeu a força da flor na casa dela. Então, até pedir permissão à ministra, né, que a gente também saísse daqui com a flor, né? Por quê? A flor, ela enobrece o espírito do homem. Já pelo seu encanto de beleza, né, de colorido, de formato, mas junto ao sentimento que a gente, né, coloca ali, a missão que a gente dá, ela não tem limite para a salvação, né? Então, muitas vezes eu já acompanhei incorporação de espírito que só conseguia descongelar quando botava a flor na mão. Impressionante. Uma vez lá no solo, teve uma moça, coitada, ela ficou 2 dias praticamente. Saiu o espírito, estava a moça já estava cansada. Aí teve um momento que eu falei: ministro, vai descansar, deixa eu ficar com ela, né? Aí veio, né, fazer a flor de luz. Levantei rapidinho, deixei uma pessoa misturada, fui lá e fiz a flor de luz e coloquei. Tá queimando. Aí eu fui testando, né, porque era um estudo para mim aquilo ali. Botava a mão, ela não conseguia pegar. Botava no coração, estava queimando. Ai, bicho, samba, que interessante. Só que aí eu percebi que o espírito aliviava, saía, vinha outro. Por fim, veio o espírito de uma criança. Oi, tia. Eu disse: oi. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Né? Por que você está? Veio buscar o quê? Eu vim buscar a flor. Lá em cima estava uma fila grande, o povo estava chorando, sofrendo. Vim aqui pegar essa flor nesse lugar bonito e voltava diferente. Eu também quero minha flor. Então, ali para mim foi assim, né? Como realmente a flor leva a salvação do espírito, né? Imagina, não era nem, ela falou assim: eu fui fugida, não era nem para estar lá, porque dependendo do nível, ela não estava em sofrimento, né? Do nível não se mistura, né? Mas ela disse que fugiu só para buscar a flor, que de onde ela estava, dava para ver aquele tanto de espírito pedindo, saindo com a flor feliz. Então, gente, até agora, né, contei essas experiências para vocês, a forma como a gente pode salvar esses antepassados. Deu para entender? Né? Mas esse é o aborto do espírito, né, que a gente tira de dentro da gente. Mas a gente também aborta os frequentadores, né? Então, como a gente precisa ser o número 1 das pessoas, a gente precisa também amar cada um que a gente encontra, que entra aqui. Por quê? Essas pessoas, Meixo Sama está dando a permissão da gente gerar pessoas de luz, né? Então, vamos gerar. A missão é nossa.
gosta de gerar a luz na vida dessas pessoas, né? Então, assim, vamos ter cuidado para a gente também não continuar abortando. Mesmo quem nunca abortou, eu nunca fiz aborto, imagine. Mas, às vezes, por alguma atitude, a gente aborta aquela pessoa que Meixo Sama confiou para a gente salvar, né? Aí a gente, por preconceito, né, por críticas, por falta de simpatia, muitas vezes, né? Aquele ensinamento onde Meixo Sama fala pessoa simpática, eu acho que todo messiânico tinha que ler, reler, até entrar na alma, porque a simpatia atrai, né? E às vezes a atitude, eu tenho um irmão que ele se afastou da igreja por causa de uma atitude de uma pessoa. Assim, sabe? Uma pessoa que ele sempre brincou, ele não entendeu, que naquele dia a pessoa não estava bem, né? Mas a gente tem que se esforçar, né? Para chegar até aqui, eu vim fazendo a oração, Meixo Sama, por favor, né? Que eu consiga desapegar do sofrimento, né, do meu marido. Essa purificação é muito intensa. Ele correu risco de vida, né? E a partir do momento que eu botei o pé ali... Então, assim, a gente tem que esquecer mesmo dos nossos problemas. Que aí Meixo Sama vai ajeitando tudo. Por que a gente tem problema? Tem sofrimento? Porque a gente tem mácula. E a gente consegue eliminar essas máculas de que forma? Ou sofrendo, ou adquirindo o quê? Virtude. E não existe maior virtude do que você salvar a vida de alguém. Porque você salva de uma pessoa, quantas pessoas virão depois dessa? Né? Igual essa senhora que eu louvou ontem. Ela levou todas as filhas. Todas receberam luz ontem. Saíram felizes pra caramba da igreja, né? Então, vamos ter cuidado para não continuar. Quem já fez um dia, a gente não pode julgar também, viu, gente? A gente sabe que fulano, não podemos julgar. A ordem é dar amor, né? Amor de salvação. Por isso que nós fomos escolhidos para estarmos aqui. Né? Jesus Cristo já não falava, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quantas pessoas já entraram nessa porta? Até hoje aqui, né? Quantas pessoas foram convidadas, ministro? Muitas. Mas só estão as que precisavam ouvir o que ouviram. Né? Por algum motivo. Aí a pessoa fala assim, mas ministro, eu nunca fiz aborto. Nessa vida, eu também nunca tinha feito. Eu não vivo sem a flor. E um culto mensal do Grajaú, terminou o culto, o pessoal foi embora, de repente estou vendo movimentação, tinha uma moça incorporada. Aí o ministro estava ministrando, chorei, né? Daqui a pouco, fui beber água, voltei, ele tinha saído para atender uma outra pessoa que passou mal. Quando eu entrei na sala, que ela olhou para mim, sai daqui! Eu, por quê? Sai daqui! Aí eu me sentei. Não era eu, né? Eu vi com Meixo Sama, levantei a mão. Lá vem você com essa luz, tira essa luz daqui. Agora é boazinha. Está se fazendo de boazinha. Ô Meixo Sama, me perdoe. Já comecei o sentimento de perdão, né? Mentalmente pedindo perdão. Aí fui fazendo a prática do sono para ele, pedindo perdão. Aí entrou uma pessoa, eu falei assim, olha, arruma uma flor de luz para mim. Aí ela foi na copinha e pegou uma flor. Quando eu dei para ele, ele falou assim, não quero. Com raiva, né? Eu disse, por quê? A flor de luz, né? É a luz do Messias, né? Vai tirar você desse sofrimento. Não tem luz nenhuma ainda. Aí, não tem nenhuma luz aí. Eu disse, mas como não?
a diferença de você fazer uma flor de luz e você fazer um arranjo, né? Existe a diferença. E também não foi feito para mim. Mas e você com essa florzinha? Toda florzinha para lá, florzinha para cá. E começou a me criticar, né? E eu lá, me chama, por favor, salve esse antepassado que ele possa me perdoar. Aí, quando ele foi se acalmando, né? Ele falou assim: você dá flor para todo mundo, só a mim que você nunca me deu flor. Eu fiz assim: mas eu não sei quem é você. Eu nem sabia que você existia. Quem é você? Esqueceu, foi? Você não deixou eu nascer. E aí eu desabei. Mas como? Mas agora eu pensei que fosse meu filho, né? Meu filho eu sei que está bem. Não é esse. É esse daí você cuida, põe florzinha para ele e tudo. Porque tem uma encomenda especial para meu filho, né? Aí ele falou assim: não, tem muito tempo, lá atrás. Ou seja, não foi nessa vida. Aí eu comecei com ele, pedi perdão. Falei do meu egoísmo da época, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas que nessa vida eu tinha vindo com outra missão. E que eu gostaria muito que ele pudesse servir comigo para fazer as outras pessoas felizes. Mas para isso ele tinha que me perdoar. Aí mandei chamar a Nilton, vê o que tem de dinheiro aí, tira rapando tudo da bolsa, do bolso dele, ele foi lá. Aí eu falei: não, peraí que a gente vai fazer. Aí ele acalmou. Quando a Nilton chegou, né, que a gente pegou o dinheiro, botou no envelope e ele acalmou. Aí nós fomos para o altar fazer oração. O ministro estava saindo do altar, tinha feito oração com outra pessoa, eu pedi para ele. Aí ela não conseguia ficar em pé, né? Botei uma cadeira, aí ele me abraçou, fez oração grudada em mim. Aí quando acabou, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim: muito obrigada, minha mãe. Aí eu disse assim: obrigada eu, né? Pela permissão de poder te salvar, né? Ele falou assim: não deixe que o sentimento das pessoas que querem te derrubar interfira na sua missão. Porque você precisa salvar muita gente que está sofrendo como eu estava. Então, quando a ministra me chamou, eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho certeza, né, que muitos antepassados que estão aqui ouvindo já vão ter essa luz de salvação, né? Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei feliz. Eu falei para ele: olha, eu não tenho como fazer uma flor para você agora, mas tenha certeza que nunca mais você vai ficar sem flor. Então, na sala do altar tem um vasinho que eu coloco a flor de todos os meus filhos que eu um dia, né, por egoísmo, por apego ou por materialismo, eu não impedi de nascer desde a minha primeira existência no mundo material, né? E com esse sentimento que eu engravidei, né? Falei tanto, né? Só para encerrar, eu vou contar essa experiência que é muito significativa para mim. Eu não podia engravidar, como eu falei para vocês, e quando o reverendo Francisco estava aqui, ele orientou o meu marido a ir todo mês a Silva Jardim para mexer com a terra. E durante o período que nós chegamos aqui, há 4 anos atrás, então a gente dedicou com o reverendo Francisco 1 ano e meio, mais ou menos. Meu marido já tinha servido com ele 20 e tantos anos lá na Bahia, né, no Nordeste. E aí, numa das nossas dedicações, a gente ia com caravana, sem caravana. A primeira vez que nós fomos foi com a caravana daqui. Depois a gente passou, depois dessa orientação, o seu Joaquim vinha para o culto e levava eu e meu marido para ficar 2, 3 dias. Às vezes a gente ficava uma semana lá. Nessa época ele fazia diálise peritoneal, então a gente levava o material, ele fazia em casa mesmo. E fomos dedicar, eu, meu marido, a Vera, uma das filhas do seu Joaquim e a neta. Aí o seu Joaquim falou assim: ó, hoje vocês vão dedicar na limpeza uma plantação de mandioca que tinha sido feita pelos africanos. A gente ficou feliz pra caramba por toda essa afinidade profunda que a gente tem com eles e começamos a dedicar.
E qual era a dedicação? Tirar as ervas daninhas que estavam em volta da mandioca. E a gente começou a dedicar, e conversando, e alegre, pá, de repente eu falei, eu vou aproveitar. Aí cheguei num campo, um parêntese, eu já tinha tirado da minha cabeça em ter o filho, porque eu não queria ter um filho de laboratório, né? Eu queria que fosse um filho mandado por Deus. Eu pensava assim, se eu não engravidei até hoje, porque não é minha missão ser mãe. E eu já tenho um filho grande, que é o meu marido, que depende de mim praticamente para tudo, né? Tem ocasiões que ele depende mesmo, até para tomar banho, tudo. E aí eu já estava feliz, não tinha mais depressão por causa disso, né? Então eu lá, dedicando, arrancando, e comecei a fazer a prática do sono. E alguns anos atrás, no Solo Sagrado, uma ministra, que é uma pessoa que me ajudou muito, me ensinou muito, a ministra Carmen Reginato, talvez vocês conheçam, que costuma ir para o solo, é uma brancona, forte, do olho azulzão. Ela uma vez me orientou, Ionei, sempre que você estiver fazendo uma dedicação, pede permissão que você chegue até o coração de todos os antepassados que você matou, que você enganou, que você roubou, que você abortou, que você fez alguma maldade. Desde a sua primeira existência no mundo material, até hoje, em todas as suas vidas, né? E eu já fiz muito essa prática, muitas vezes, lá no solo. E aí eu lembrei naquele momento que comecei, né, pedindo perdão. Aí de repente me deu uma crise de choro lá da alma, sabe? Quando parece que está lavando a terra. Com aquela orientação de mexer com a terra para salvar aqueles antepassados que a gente colocou na terra, né? Derramou sangue, né? E comecei agradecendo, né? E pedindo perdão. A hora que falou que eu já abortei, cara, meu coração tá. Mas continuei. Aí, terminou aquela dedicação, fomos lá no banheiro. Aí à noite eu estava só a casca, né? Fui dormir. E naquela noite meu marido veio todo cheio de graça. A gente acabou namorando. Eu ainda brinquei com ele, né? Ih, amor, é bom a gente mudar pra cá. Essa água daqui é boa. Resultado. Um mês depois, eu estava com ele no centro da cidade e comecei a sentir uma dor muito forte no pé da barriga. Muito forte. Aí ele ia toda hora indo no banheiro, toda hora indo no banheiro. Como tem um período do mês que eu também vou no banheiro muitas vezes, eu achei que fosse, né? Aí ele falou, vamos embora, tá doendo demais, vamos embora. A gente foi embora. À noite doeu demais. Ele ficou a noite, a madrugada inteira me enchendo o joelhinho. Lá para as tantas de madrugada ele me acorda. Você está grávida? Ô filho, para dormir. Está sonhando, eu já sofri tanto com isso, filho. Está delirando, vai dormir, deixa eu dormir. Por quê? Durante, até então, todos os meses, desde que eu me casei, eu chorava quando a menstruação descia. Porque eu tinha esperança de todo mês estar grávida, né? Então, todo mês para mim era um sofrimento quando descia a menstruação. Aí eu, vá dormir, filho, vá dormir. Eu já sofri, agora que eu não estou sofrendo mais, vá dormir. Vamos dormir, tá? No outro dia, eu precisei levar ele para o médico e lá sentir de novo a dor. Aí ele falou assim, você tem que comprar o teste de farmácia, você está grávida. E a preocupação dele, porque a ex-esposa, a última gravidez, ela teve uma gravidez tubária, foi nas trompas. Então, ela perdeu. E ela tinha medo e ela teve muita hemorragia. Então, ele tinha medo de acontecer, porque às vezes tem hemorragia interna e quando ela descobre já é tarde, né? Aí, tá bom, vou fazer o teste. Mas eu acho que você está querendo gastar dinheiro à toa. Eu não estou grávida. Fiz o teste, deu positivo. Tá vendo? Ó o gato. Tá vendo que esses negócios não prestam? Aqui, ó. Deu positivo. Gastamos dinheiro à toa. Filha, aí ele foi lá, comprou outro, deu positivo. Falei, amor, eu não acredito nessas coisas. Então tá bom, ligou para a ministra Vera fez o pedido do BETA-HCG, eu fiz o exame
Aí à noite eu liguei para o laboratório. Ele ligou, ansioso, porque para mim estava totalmente desapegado, né? Ansiosíssimo, ligou a moça, não, ainda não saiu, o senhor liga daqui a meia hora. Aí ele foi tomar banho. E aí quem ficou ansiosa fui eu, né? Liguei. Quando eu liguei, a moça disse assim, deu 4.774. Eu, moça, desculpa, mas não estou entendendo nada. O que significa isso, né? A senhora está grávida? Tá, obrigada. Desliguei o telefone e disse, essa mulher está me enganando. Eu acho que ela ouviu o resultado errado. Aí eu fui lá, a mulher acho que está doida. Ela falou que eu estou grávida. Peraí, fui lá e liguei de novo. Eu queria saber o resultado do exame beta-HCG de Ionei Cordeiro Nogueira. Ela, foi outra atendente, né? Deu a mesma coisa. E o que quer dizer isso? A senhora está gravidíssima. Gente, vocês não têm ideia. Era 10 horas da noite. Eu pulava nesse apartamento. Eu gritava. Liguei para minha mãe passou mal porque ela achava que eu estava brincando. E eu, mãe, não passa mal não, porque a senhora tem que ver seu neto nascer. E ela passou mal da felicidade que ela sentiu, que ela achou que eu estava brincando. Quando eu falei que era sério, acordei o reverendo Francisco, o senhor vai ser vovô. Eu sei que foi uma farra. E esse menino foi muito amado. Muito amado. Eu ganhei presente do Ceará, eu ganhei presente de Salvador. Eu tinha uma caixa enorme, cheia de presente para beber. Quando eu ia fazer 3 meses de gestação, tenho filmado a ultrassom. E quando eu ia fazer 3, eu tive uma dor de cabeça muito forte. E nesse dia eu tinha tido uma chateação muito grande e peguei, vou limpar a casa. E aí meu marido falava assim, você não pode fazer isso, você não é mais criança, grávida já com 40 e alguma coisa, né? Vai, para com isso. Ou seja, aí é que a gente vê o que o reverendo falou. Todo aborto, mesmo que seja espontâneo, é provocado. Eu provoquei, né? E aí eu comecei a sentir muita dor, tive muita hemorragia, e quando eu cheguei no hospital já era tarde demais e meu filho tinha partido. Materialmente falando, né? Eu provoquei fazendo aquilo, mas já era a missão dele. E o médico falou, não fique triste, porque ele estava mal formado, né? Então, se ele nascesse, a senhora ia ter muito trabalho, ia ter muita tristeza de ver ele sofrer, né? Então, mas a senhora vai engravidar logo. Aí eu fiquei toda animada, né? Agora, aí o que aconteceu? Deu aderência no colo do útero. Aí eu não pude engravidar. Então, foi marcada a cirurgia para poder abrir a aderência. Quando eu cheguei no hospital, o médico marcado tudo certinho, né? Que eu fui para me internar, o médico me liga, chateado. A Unimed liberou a cirurgia, não liberou o material. Eu olhei para ele. Aí, a senhora pode ir na justiça? Não sei. Ele nervoso, né? Uma pessoa que diz, doutor, fique frio. Deus é que não quis. Por quê? Deus está no comando da minha vida. Se isso aconteceu, é porque não é para eu fazer essa cirurgia. Ele parou e falou, a senhora é a única pessoa que eu vi até hoje ter uma reação dessa. Eu disse assim, mas eu acredito que Deus está no comando. Realmente eu percebi que eu não tinha missão. Eu vou fazer cirurgia? Foi um sinal. Pega um filho, engravidei, tenho meu filho que eu cuido, tem um monte de filho, né? Que minha gestão não vai mandando. Então é isso, gente. Para a gente finalizar rapidinho, acho que passou da hora, né, Mícia? Só nem me falou quanto tempo era. Primeiro, alguém tem alguma pergunta? O pessoal das flores pode trazer? Pode falar. Tem condição da gente ajudar aos filhos que foram abordados por outras pessoas? Não foi mesmo. Outras pessoas da família. Sim, orando, né? Ministrando, chorei, para ela ter consciência e ser encaminhada e ela própria salvar o seu filho. Mas só de você ministrar, eu chorei. Está no mundo espiritual? Cultuando, né? Cultuando. Essa pessoa para você levar espiritualmente, né? E algum descendente dessa pessoa poder fazer esse trabalho, né, ministro, de salvação.
Então, é o que eu falei, o encaminhamento é tudo. O encaminhamento é tudo. É salvar vidas. Né? Então, por quê? Quando você encaminha alguém, você trabalha com a gratidão de toda a linhagem. É porque quando a gente ministra Jorei, aquela pessoa que está recebendo o Jorei, ela não está recebendo o Jorei sozinha. Todos os antepassados que têm afinidade com ela recebem luz. Né? Então, se ela se eleva espiritualmente, ela vai, não é mesmo como não fala isso? Vai puxando os outros. Então, você fazendo oração, acaba encaminhando alguém, algum descendente dessa pessoa, que vai poder cuidar desses antepassados. Mais alguma pergunta enquanto o pessoal... Oi? Teria 3 filhos nessa vida, né? Eu tive 2, aí eu mesmo fiz a Sim. mas aí dentro de mim, eu sinto falta de um vazio. E então eu não permiti esse. De uma certa forma, sim, né? É igual o DIU. O DIU é um método abortivo, né? A pessoa que tem essa impressão de cabeça. É. 6 anos eu tive hoje em dia eu falo, fechando. Faz oração, e se realmente tinha algum que era para vir não ver, você vai saber. Ele sempre mostra com um sonho ou através de alguém, né? Olha só, gente. A gente iria fazer, aí você um pouquinho daqui de trás, deve estar muito distante. Uma sensibilização, mas por conta da hora, né, já são 8h35, a gente não vai fazer com a profundidade que eu pensei, né? Que era tirar as estrelinhas, tirando os sentimentos negativos que a gente tem dentro de nós e que impede que a gente seja feliz, né? E através desses sentimentos também acaba impedindo que a gente atraia outras pessoas para a gente fazer feliz. Então, se não der para tirar agora, deixa com a estrelinha e depois tira. Todo mundo já sabe montar essa caixinha, não sabe? Então, algumas pessoas que não sabem ajudam o outro, o que sabe ajuda quem não sabe. Então, vocês sabem da espiritualidade da dobradura, né? Então, no momento que a gente faz a marca, né? Que a gente está passando o dedo, a gente está no momento de união com Deus. Então, é um momento onde a gente vai colocar nas mãos de Deus os nossos desejos. Certo? Então, vamos aí aproveitar pedindo perdão, né? Para esses filhos que a gente pediu de nascer nessa vida ou em outras vidas, né? Pedindo permissão à Meixo Sama que a gente consiga gerar esses filhos de luz que Ele nos manda quando entra nessa porta, né? Então, vamos lá? Com a certeza de que essa flor, ela vai representar o amor, o perdão, a gratidão,